E olha só, um funcionário público e o filho dele foram presos pela Polícia Civil no bairro São Jorge. O servidor repassava informações sigilosas de operação da Secretaria de Segurança Pública sobre a fiscalização do decreto. Como assim, minha gente? O Emanuel Cardoso traz mais detalhes dessa situação. Emanuel, caso chocante que infelizmente a gente precisa noticiar, né? Muito bom dia para você. Exato. Bom dia, Mayara Rocha, bom dia a todos que nos acompanham. Olha, é de fato um caso que chama a atenção e que mostra para toda a sociedade também a importância da atuação dessa delegacia especializada em combate aos crimes de corrupção. Afinal de contas, trata-se de um funcionário público que de uma posição privilegiada, com acesso a informações privilegiadas, utilizava essas informações como moeda de troca para se beneficiar, inclusive fazer a extorsão. Bem, eu primeiro vou conversar com a delegada-geral da Polícia Civil, doutora Emília, que fala para a gente, doutora, essa estrutura montada e esse suporte desde a inauguração da delegacia, de fato, é um instrumento para combater esse tipo de crime? Bom dia. Bom dia. A corrupção, de modo geral, ela é um mal a ser combatido porque ela termina sendo infiltrada em diversos ramos do poder. Então, é muito importante que tenhamos uma delegacia de corrupção atuante, como é o caso. Por isso que nós fizemos questão de escolher um delegado motivado, que vá constantemente às ruas e faça esse serviço, porque é realmente bastante importante. Agora mesmo, essa operação demandou um período de investigação em que um funcionário público simplesmente vendia informações privilegiadas para particulares que querem burlar o decreto. E isso significa que você que está em casa pode ser a qualquer momento contaminado por um vírus, porque pessoas inescrupulosas se utilizam das suas funções públicas para corromper os particulares e extorquir dinheiro. Então, assim, é muito importante a participação realmente da população nos dando essa informação e também é muito importante a atuação dessa delegacia, porque essa delegacia veio aí para mostrar a público que nós, policiais, não vamos perdoar e cortar na própria carne se for necessário. Muito obrigado, delegada. Emília Ferraz, que é a delegada-geral da Polícia Civil no estado do Amazonas. Eu falo agora com o delegado Guilherme Torres, que está à frente. Decor o nome da delegacia. Eu, pelo menos, ainda não falo pela sigla, porque muita gente ainda não conhece a Delegacia de Combate à Corrupção por este nome. Agora, delegado, José Renato Guedes de Matos e José Renato Filho, né? Ferreira de Matos, um de 47 e um de 23. O senhor pode explicar para a gente, para o público, como foi que vocês chegaram, descobriram esse crime, aquilo que pode ser informado para a população? Bom dia. Bom dia. Só para dizer que foi preso o José Renato Guedes, que é o pai. O filho encontra-se foragido. Na verdade, a gente começou esse período foi um período de investigação. Essa ação começou desde o primeiro início da pandemia, da primeira onda da pandemia, onde esse funcionário que participava da central de fiscalização, ele pegava informações privilegiadas sobre operações em que iríamos desfazer aquela aglomeração, aquelas festas clandestinas, e ele repassava essas informações. Outro modo de operar, ele sabia da lista dos locais onde seriam feitas fiscalizações e haviam locais que não estavam na lista. Então ele informava dizendo que iria retirar da lista o que já não estava na lista. Então ele pegava valores, R$1.000, R$2.000, de vários empresários. Alguns empresários o procuravam e outros ele procurava. Esses empresários que o procuravam também serão investigados pelo crime de corrupção ativa, tá? Oferecer dinheiro a funcionário público é um crime de corrupção ativa que também será investigado. Então, ele se utilizava dessa condição privilegiada e repassava. Então, foi um trabalho em conjunto com a SEAGE, CICC, a Polícia Civil, Polícia Militar. Começamos a identificar, representamos num plantão judicial pela prisão preventiva, quando nós tivemos todos os elementos já indiciários, e nessa manhã conseguimos efetuar a prisão.
A Central de Fiscalização, Integrada de Fiscalização, tem esse nome justamente porque integra funcionários de vários setores, de vários departamentos. José Renato trabalhava em que departamento exatamente? Em que função exatamente? Para ter acesso a essas informações privilegiadas, delegado. É bom destacar aqui que na Central de Fiscalização existem vários órgãos trabalhando, tanto do Estado quanto do município, são vários, que cada um com a sua função. Uns para garantir a segurança, outros para apurar os delitos e outros realmente para lacrar estabelecimentos. Esse funcionário é um funcionário da Casa Militar e aproveitar aqui e agradecer o apoio da Casa Militar que nos ajudou nessa investigação. Estava lotado lá, mas em outro setor, e ele era convocado. Importante a gente esclarecer, tá? Isso aqui é uma situação pontual de um funcionário que se utilizou de uma função a ele confiada para poder repassar as informações. Então, todos os órgãos também se reuniram nessa investigação, passando informações. Hoje nós conseguimos materialidade, inclusive a confissão dele, ele próprio confessou. Agora nós o indiciamos pelos crimes de violação de sigilo funcional, corrupção passiva e peculato. Quantos de extorsão, quantos valores mais ou menos ele pode ter arrecadado nessa atividade legal ao longo desse período de pandemia? Olha, a gente ainda não tem a real proporção, porque a gente já está recebendo denúncias de outros lugares, então a gente vai, durante o inquérito policial, reunir tudo isso para que a gente possa depois repassar o valor exato. Obrigado, delegado Guilherme Torres, que está à frente da Delegacia de Combate à Corrupção, trazendo essas informações para a gente, portanto, do funcionário público preso. O filho dele não está preso, está sendo procurado. O José Renato Ferreira de Matos, de 23 anos, ainda está sendo procurado pela polícia como integrante desse esquema. E como o delegado deixou claro para a gente aqui, amigos telespectadores, Mayara Rocha, as informações em relação à fiscalização, onde a fiscalização aconteceria, onde as equipes iriam fiscalizar. Ele utilizava isso como moeda de troca para extorquir os empresários, dizendo aos empresários, olha, a gente vai fiscalizar, ou a fiscalização vai aí hoje à noite, vai aí pela madrugada. E aí os empresários, já principalmente aqueles que realizavam eventos, donos de casas de shows e locais que promovem aglomerações neste período em que estamos, já se antecipavam a ação da equipe de fiscalização. A gente segue acompanhando, até porque a polícia ainda está em busca do José Renato Filho, de 23 anos, e a qualquer momento essa prisão pode acontecer. Mayara Rocha, volto com você no estúdio do Alô Amazonas. Obrigada, Emanuel Cardoso, pelas informações. Ou seja, um caso vergonhoso. Ainda bem que esse senhor aí, né, esse cidadão, ele foi afastado, já que vinha praticando um crime como esse, achando que realmente ninguém iria descobrir. Olha só, uma vergonha para um servidor desse sendo levado aí algemado porque só estava pensando no próprio bolso, pensando em lucrar, e as vidas não importam. Estava ali colocando dinheiro no bolso, extorquindo ali o empresário, deixando rolar ali a festa clandestina e por aí vai, só pensando em si. Infelizmente, nessa época de pandemia, a gente passa a conhecer melhor as pessoas, né? O ser humano, a gente não imaginava que o ser humano fosse ser capaz de chegar tão longe assim. E a gente vê agora um homem aí, um funcionário público que repassava essas informações aí, lucrando, guardando dinheiro e nem aí se tinha gente morrendo, se não tinha, o que é muito lamentável. A gente espera que agora a Polícia Civil chegue aí até o filho dele, que agora é procurado, né, pela polícia. E tem aí informações sobre a Operação Iscariotes, hein, Emanuel? Conta pra gente aí. Eu, inclusive, Mayara Rocha, desconfio que tenha sido o Dr. Guilherme que tenha dado o nome dessa operação, Operação Iscariotes, né? Não, foi ele mesmo, ó. Está confirmando aqui que foi ele mesmo que deu esse nome. Nada mais apropriado do que colocar esse nome justamente quando se tem alguém que deveria dar apoio às ações de segurança e está fazendo justamente o contrário, né, doutor? Exatamente. Mas essa situação toda entristece muito a gente, porque uma pessoa que deveria, como você disse, estar trabalhando em prol da sociedade, estar
combatendo aí o vírus, se utilizou de uma função privilegiada para repassar informações e conseguir ganhar dinheiro. Está fazendo isso desde abril do ano passado. Então, desde quando vocês começaram a investigá-lo? Desde janeiro, se não me engano, janeiro. Mas desde abril do ano passado ele já estava fazendo isso. A CIF, ela é uma central de fiscalização em que tem vários órgãos. Eu pessoalmente participei de várias fiscalizações. Muitas vezes chegava no local e aí já tinha sido encerrada. Então, como isso, né? E hoje a gente saber que alguém de dentro, que deveria guardar o sigilo funcional, passando informações. Doutor, a gente teve acesso à parte dessa investigação feita pela sua equipe, não corre em segredo de justiça, portanto eu imagino que possa ser liberado. E aí eu vou pedir inclusive para a produção liberar o retorno desse áudio para a gente, que são gravações telefônicas desse crime sendo realizado, da extorsão e da sugestão para corromper ou ser corrompido com a informação privilegiada. Eu vou pedir para a produção colocar aí o áudio para a gente acompanhar aqui. Na sequência, pedir para o delegado explicar o contexto para a gente, por favor. É o seguinte, mano, eu fechei lá com o cara da operação lá, porque não dá para se falar ontem, né? E aí é o seguinte, ele pediu 1,5 conto, né? Aí eu falei, não, pô, e eu tá bom. Bom, ele está aí pedindo nessa primeira gravação R$2.000, delegado. 1.000 seria para ele, pelo que dá para entender, e 1.000 seria para alguém lá da operação. Isso teria envolvimento de mais alguém ou na verdade era ele que queria embolsar os 2.000? Na verdade, ele utilizava, inclusive a pessoa responsável pela operação foi quem nos procurou, começou a desconfiar e a gente começou a fazer o levantamento. Então ele utilizava, olha, uma das formas que ele utilizava, ele mandava o filho ir a algum empresário que estava fazendo uma festa clandestina e que não estava previamente na lista, e ele dizia que iria tirar da lista, ou seja, ia tirar algo que já não estava, e assim ele conseguia. Aí a pessoa via, realmente a CIF não veio aqui, e ele passava fotos da CIF, passava localização em tempo real, então a pessoa sabia, bem, ele está trabalhando na CIF, e realmente ele tinha uma participação ativa na fiscalização. Mais um recado aos empresários que insistem em fazer festas clandestinas. Esses empresários serão identificados, todos que foram até ele para oferecer dinheiro por informações privilegiadas vão responder pelo crime de corrupção ativa. Nós não vamos arriscar a vida dos funcionários, dos policiais, sair de casa para passar a madrugada fazendo fiscalização para que o empresário possa ganhar o dinheiro clandestinamente, sem nenhuma segurança. A gente sabe que esse vírus é altamente contagioso, ele passa muito rápido e em festa existe contato físico, existe local fechado, aglomeração, então vão ser indiciados pelo crime de corrupção ativa. A gente sabe que essa doença, todo mundo tem alguém, um amigo, um familiar, alguém que morreu, algum conhecido, e sabe que essa doença ela é altamente contagiosa. Então, agora, acreditamos que a CIF vai ter uma efetividade muito maior. Agradeço a participação de todos os órgãos que também se uniram nessa investigação, passaram informações também para a gente. Conseguimos a materialidade para representar pela prisão. Ele confessou, falou também que existem outras pessoas que, segundo ele, estariam fechadas com ele, que também serão investigadas. Agora, a gente tem aí uma outra gravação também que mostra o Natal, ele pediu o Natal. Tanto uma gravação quanto uma arte também preparada pela equipe desde abril do ano passado e pelo Natal e querendo o Natal. Libera o áudio pra gente, por favor. Já separa do meu Natal pra semana, sabe que fim do ano é nós aí, entendeu? Dia 31, eu tô ligado pra acertar depois aí. Bom, ele pediu o Natal, né, doutor? Ou seja, o ano inteiro fazendo a extorsão, quando chegou no Natal ele queria também um prêmio dele. Inclusive tem um áudio aí que ele foi em alguma empresa e viu um valor de R$10.000 em cima e disse, aí cresceu o olho, como a gente fala, né? E se não, olha, tu tem 10.000 aí, dá pelo menos de 1.000 aí que não vai fazer falta. Então, pessoa dessa não pode estar trabalhando é uma situação muito grave o combate a esse vírus.
e ele vai responder pelo crime de corrupção passiva, vai responder por peculato, violação de sigilo funcional, vários crimes que ele se meteu. É muito grave, todos sabem que a gente está passando por uma pandemia e que essas aglomerações elas acabam aumentando o nível da doença e os hospitais começam a ficar superlotados. Então é muito triste, muito grave isso. Em uma dessas gravações, ele também faz a apresentação do filho dele para o que seria a vítima, né? Para a vítima apresentando o filho dele. E me parece, inclusive, que sugere o acréscimo de um valor para o filho dele. Solta esse trecho do áudio aí para gente, por favor. Tô na guerra pra tentar tirar aqui, tá? Tô na guerra aqui, tá bom, mano? A gente vai se falando. Olha, nós temos inclusive outras gravações aí. O delegado precisa voltar para o trabalho dele na delegacia. Está entendendo a imprensa que já tem algumas horas, inclusive, falando com toda a imprensa. A gente não pode mais fazer coletiva, reunir todo mundo, então tem que ser equipe por equipe. Delegado, nós tivemos acesso inclusive às imagens dessa prisão que ocorreu mais cedo. Qualquer funcionário público de qualquer esfera do âmbito estadual aqui pode ser alvo de uma investigação como esta prisão apesar de ser um cargo comissionado, deixa claro de que forma a delegacia vai atuar e está atuando? Sim, o servidor público em sentido amplo, né? E todos aqueles que ainda que não sejam servidores e se associaram com ele para cometer crimes, respondem pelos crimes praticados contra a administração também, com peculato, corrupção passiva, apesar de não serem servidores. Então, vão responder sim. E os empresários reafirmam que o procuraram para oferecer vantagem devida por causa das informações, vão responder por corrupção ativa. A participação específica do filho desse homem preso, dessa forma como o senhor disse para a gente ainda há pouco, ele ia nos locais e recebeu o dinheiro ou ter os contatos. O senhor pode explicar mais uma vez e até enfatizar o fato de que ele está sendo procurado? Inicialmente eu achava até que era uma participação secundária, mas agora o filho inclusive procurava empresários, o filho era o que ia enquanto o pai estava na fiscalização, ele estava rodando com o carro, indo atrás de festas clandestinas e para solicitar dinheiro e conseguir extorquir esses valores aí. Ia na frente negociando? Ia na frente negociando e o pai passando informação em tempo real. Aí, quando a gente chegava nos locais, já fechados, os locais fechados, entendeu? Então prejudicou muito durante um tempo a CIF. A localização do José Filho, né? Pode ser denunciada como, para onde? Denunciar pelo 181 da Secretaria de Segurança, ou ele mesmo, se ele quiser se apresentar na delegacia, junto com o advogado, pode se apresentar, mas nós vamos à procura dele. É melhor ele se apresentar. Muito obrigado, delegado Guilherme Torres, que responde pela Delegacia Especializada em Combate à Corrupção no Estado do Amazonas, falando com a gente aqui ao vivo sobre essa operação, a prisão que ocorreu mais cedo do José Renato, de 47 anos, funcionário comissionado à disposição da Casa Militar pela Prefeitura e, de acordo com o que a gente falou com o secretário-chefe da Casa Militar, ele é da gestão passada, mas como estava sob investigação, a exoneração dele não saiu justamente para que a investigação chegasse a esse ponto. Nós estávamos ouvindo e temos outros áudios aí, inclusive da participação do José pai, que era quem articulava o esquema, na companhia do filho, que ia na frente negociando. Vamos liberar um pouco os áudios, mais parte dessas investigações, por favor. Você tava com 10 mil na mesa. O que é isso? É mixaria pra ti, pô. Vai dar mais só 700 aí, vê aí. 1.000 pra ele e uma perna pra mim, 2 contos, tá bom? Vê aí. Que mereço, né? Gastei gasolina do carro atrás dos caras. Me ajuda também, pô. Uns 200 a mais resolvia, né? Vai melhorar, cola em mim que vai dar certo. Esse gastar a gasolina do meu carro se referia justamente ao fato de que José, de acordo com as investigações, acompanhava o trabalho de fiscalização e, como ele sabia, como ele tinha acesso ao itinerário dos agentes,
ele ia telefonando, passando as informações para o filho, que de acordo com a polícia, ia na frente falando com os locais, e o delegado deixou muito claro. Quando as equipes chegavam ao local, já não tinha mais nada. E mais, ele cobrava, inclusive, vez ou outra, o aumento no valor repassado. Mais 700, mais 200. Eu não sei se ainda temos aí mais uma gravação dessa investigação, prontas para a gente exibir, a produção se puder me falar, porque ele fazia isso, além de extorquir os valores que já recebia, ele também cobrava de vez em quando atualizações neste valor. Mas o José foi preso, será exonerado do cargo de confiança que tinha junto ao município, prestando serviço para a Casa Militar. E a gente lembra que a Central Integrada de Fiscalização é um organismo que reúne várias instâncias do poder público, tanto estadual quanto municipal. Órgãos que têm alguma função de fiscalização, como as vigilâncias sanitárias, tanto do Estado quanto da Prefeitura, o próprio Instituto Municipal de Mobilidade Urbana, a Casa Militar, a Polícia Militar, a Polícia Civil, todos os órgãos do Sistema de Segurança Pública e também alguns de salvamentos e de fiscalização podem atuar nesse trabalho integrado. No momento de fazer a abordagem, cada fiscal fiscaliza aquilo que é da sua alçada. Aqueles que verificam, por exemplo, se as orientações da Fundação de Vigilância em Saúde estão sendo cumpridas em relação ao distanciamento, se, por exemplo, se o Corpo de Bombeiros, se o estabelecimento tem a liberação, a licença para funcionar, a polícia dando suporte a todos esses órgãos e verificando se há ocorrências de crimes, se há armas de fogo, se há drogas no local. E o trabalho de investigação da Polícia Civil em relação à própria identidade das pessoas presentes, ou seja, é para ser um trabalho integrado. Mas desde o ano passado havia um Iscariotes no meio de todo esse trabalho e a polícia o identificou. A prisão foi realizada na manhã desta quarta-feira. Ele está preso. O filho, de 23 anos, está sendo procurado pela polícia e acabamos de ouvir a recomendação do próprio delegado que, se ele quiser, junto com um advogado, se apresentar na delegacia especializada em combate à corrupção, ele pode fazê-lo, mas se não o fizer, continuará sendo procurado pela polícia. E mais, os empresários, aqueles que souberam da participação criminosa desse agente público aí, ainda que no cargo de confiança, e procuraram esse funcionário público para obter informações privilegiadas, todos os empresários que forem identificados, que fizeram parte deste esquema, também serão identificados, também serão denunciados pelo crime de corrupção ativa. Aquele crime que, por meio da vantagem econômica, alguém induz um agente público a cometer alguma ilegalidade. Neste caso, dizer por onde a fiscalização ia passar, que estabelecimentos seriam fiscalizados e assim alertar previamente quem estava realizando festas clandestinas. Por enquanto, são essas as informações, Mayara Rocha, sobre a Operação Iscariotes, que termina com a prisão de um funcionário público e, por isso, toda essa mobilização da polícia, porque é muito sério, é um agente público, ainda que não seja um funcionário de carreira, um funcionário concursado, mas um funcionário ligado à Casa Militar e com acesso a informações de uma fiscalização, do trabalho de um organismo de fiscalização no momento em que enfrentamos uma pandemia. É muito sério. Por isso, a gente traz essas informações aqui e a qualquer momento em que o filho se entregue ou que ele seja localizado pela polícia, a gente também traz a informação para o público. Mayara Rocha, volto com você no estúdio do Alô Amazonas. Obrigada, Emanuel, pelas informações.